Boa noite, pessoal. Meu nome é Camille. O nosso grupo ele é composto por mim, pelo João Vitor e o Vitor Galdino. Eu e o Vitor Galdino nós somos estudantes de engenharia aeronáutica, o João Vitor ele é estudante de engenharia mecânica. Portanto, nós escolhemos um artigo para o nosso seminário que fala sobre as iniciativas da aviação para a redução das emissões de CO2. O nosso artigo ele foi publicado no ano de 2009, portanto, em alguns slides vocês vão perceber que tem algumas pequenas comparativas em relação ao cenário atual. Bom, o artigo ele dizia que a busca pelo transporte aéreo vinha crescendo em cerca de 5% ao ano, e aqui nesse gráfico que está apresentado à direita, vocês podem verificar que esse dado ele continua sendo verdadeiro. No ano de 2012 para o ano de 2020 é possível perceber uma crescente. Portanto, até hoje o transporte aéreo ele é responsável por aproximadamente 2% das emissões de CO2 na atmosfera. Mas se essa crescente continuar, o que provavelmente irá ocorrer, a poluição ela vai poder vir a atingir 3% até o ano de 2050. Portanto, para que isso não ocorra, em dezembro de 2006, a União Europeia, junto de 54 empresas, 17 universidades, foi uma iniciativa, digamos, público-privada. Eles te trouxeram essa iniciativa, denominada Clean Sky. Ela veio com o objetivo de desenvolver iniciativas para reduzir as emissões de CO2 em até 50% até o ano de 2020. Como eles tiveram sucesso nessa iniciativa deles, o ano passado, em 2019, lançaram uma outra ação denominada Clean Sky 2. Essa ação, além de reduzir as emissões de CO2, também veio com a ideia de reduzir a poluição sonora das aeronaves. Como foi dito anteriormente, apesar do transporte aéreo ser o setor que possui um dos menores índices de emissão de CO2, eles acabam sendo um dos mais prejudiciais, se formos compararmos com outros setores. Isso acontece porque os poluentes lançados pelas aeronaves acabam aumentando os efeitos do dióxido de carbono. Isso por causa das grandes altitudes em que eles são emitidos. Esses gases eles acabam incidindo diretamente sobre a concentração de gases de efeito estufa. Isso acaba intensificando o fenômeno do aquecimento global. Podemos ver aqui nesse outro slide a contribuição global dos principais setores na emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Podemos ver que em primeiro lugar temos o uso e ocupação do solo, que representa 1/4 de toda a emissão de dióxido de carbono. E lá embaixo podemos observar que o transporte aéreo é apenas 2%, mas como foi dito, acaba sendo também um dos mais prejudiciais. Hoje em dia, como resultado de iniciativas da indústria aeronáutica, existem algumas maneiras de se reduzir o impacto ambiental causado pelas emissões de gases de efeito estufa. Uma dessas iniciativas para o controle de suas emissões é aliar o desenvolvimento de tecnologias com o desempenho ambiental. Isso faz com que o avanço tecnológico não seja interrompido e nem as atenções para os problemas ambientais sejam desviadas. De uma maneira geral, no avanço tecnológico que reside a solução para que seja mantido o crescimento sustentável. Como podemos observar a seguir, uma dessas iniciativas foi feita pelos fabricantes de motores. Este setor está empenhado em desenvolver motores que aliem alto desempenho e redução do consumo de combustíveis. Isso com o objetivo de reduzir as emissões de dióxido de carbono. Além disso, alguns motores hoje em dia já estão sendo produzidos com materiais compostos que auxiliam na redução de peso. Um exemplo disso é o motor GE NX-1B, que utiliza materiais compostos em seus componentes e proporciona uma redução de peso equivalente a 159 kg. Outra iniciativa também é a alimentação de motores com bioquerosene. Foram feitos voos experimentais que comprovaram a eficácia dos mesmos, não constatando qualquer queda em sua potência. Fabricantes de aeronaves. Há um comprometimento em desenvolver aeronaves mais eficientes, ajudando na redução da queima de combustível e nas emissões de poluentes. Sendo assim, várias iniciativas estão sendo adotadas. No desenvolvimento de aeronaves mais leves e mais eficientes do ponto de vista aerodinâmico,
além da produção de aviões capazes de transportar mais passageiros a uma maior distância e ainda com eficácia adicional, produzindo menos emissões de CO2. São algumas dessas iniciativas. Além disso, a utilização do conceito SHM, que realiza um monitoramento contínuo dos elementos estruturais, possibilitando a detecção prematura de anormalidades, permitindo um projeto de aeronaves ainda mais leves e econômicas. A aeronave modelo A380, fabricada pela Airbus, equipada por 4 motores, é capaz de transportar um grande número de passageiros, com autonomia de aproximadamente 16 mil km. Por outro lado, o modelo B787, projetado pela Boeing, é capaz de transportar a uma mesma distância uma quantidade inferior de passageiros em relação ao que o A380 comporta. No entanto, este último utiliza apenas 2 motores. Do ponto de vista de eficiência ambiental, os dois modelos são praticamente equivalentes, apesar de adotarem diferentes estratégias para reduzir a quantidade de emissões de CO2 por quilômetro percorrido e por passageiro transportado. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho da bioquerosene. A bioquerosene ela veio com o objetivo de substituir o uso da querosene tradicional, utilizada como combustível em aeronaves. Ela é feita com matérias-primas de fontes vegetais e ela vem principalmente com a ideia de compensar o carbono que os combustíveis jogarão na atmosfera. Então, ela é feita com matérias que advêm de plantas que absorvem o CO2. Um grande problema que ela enfrenta de uso no Brasil é porque no Brasil não é feita a querosene aqui. Isso eu encontrei numa reportagem que eu procurei até o primeiro uso dela aqui no Brasil foi pela Gol Linhas Aéreas, e eles constataram uma eficácia muito alta, em até 80%, e só que o problema é que o custo-benefício, digamos assim, não compensou, porque como ela não é fabricada no Brasil, ela não é feita aqui, não compensou trazer ela, sendo que existem outros meios mais baratos, porém são os meios poluentes. A célula combustível, ela foi criada no ano de 1839 por um rapaz britânico chamado William Grove. Ela é uma técnica que ela foi utilizada no projeto da Apollo, da NASA, que levou o homem à Lua, e ela é uma fonte de energia até hoje para os ônibus espaciais. Eu vou tentar explicar resumidamente o que acontece nesse processo que está representado nessa figura 2, que é o seguinte: de uma maneira geral, ela consiste em um dispositivo eletroquímico que vai converter uma energia química de um combustível em energia elétrica e calor. Normalmente, o hidrogênio ele vai ser utilizado como esse combustível químico. E ele vai ser, neste processo aqui, neste exemplo, combinado com oxigênio, e ambos eles vão formar uma espécie de catalisador que vai produzir somente a água e o calor como um subproduto. Isso vai ter um benefício muito grande, que vai ser o de não poluir. Ela é 100% não poluente. Porém, em contrapartida, ela vai ter uma limitação muito grande, que vai ser de ser um processo muito caro para ser realizado. O manuseio, a manipulação do hidrogênio, ela é de alto risco, e também, em contrapartida, ela encontra o problema de não achar quimicamente ativo o hidrogênio na natureza, livre na natureza. Então, são os 3 problemas que ela encontra. Mas, por exemplo, se fosse um processo mais simples, aonde se empregaria na aeronave isso? Ela é empregada porque ela poderia ser empregada na água pura, que é derivada deste processo, e ela poderia ser utilizada para diversos meios, desde, por exemplo, em sistemas sanitários até mesmo para o consumo dos passageiros. Se isso desse certo, ela reduziria consideravelmente o peso da aeronave, porque não precisaria ser abastecida também para a água para esse insumo.
Infraestrutura e operações. A aviação continua implementando melhorias na infraestrutura e nas operações aeroportuárias, para reduzir a queima de combustível e controlar suas emissões de poluentes na atmosfera. A infraestrutura associada e os sistemas operacionais, como os aeroportos e o controle de tráfego aéreo, influenciam nos impactos causados ao meio ambiente. Melhoria nesses domínios apresenta uma grande oportunidade de redução do consumo de combustível, já que 18% de todos os combustíveis são desperdiçados como resultado de uma gestão ineficiente dos sistemas operacionais e das infraestruturas do modo global. Isso equivale a 100 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano, que poderiam certamente ser evitados. Tradicionalmente, as aeronaves voam em vários níveis de altitude antes do pouso. A utilização de novas tecnologias de navegação aérea, com maior precisão na determinação da posição tridimensional da aeronave, com a realização de descidas contínuas desde o nível de cruzeiro até a chegada. O assunto dessa imagem vem de uma iniciativa mais abrangente, denominada NextGen, cujo principal objetivo consiste em racionalizar o tráfego aéreo norte-americano até o ano de 2025, proporcionando um aumento de segurança operacional e na redução de consumo de combustível. O plano de implementação NextGen foi aprovado pelo Congresso americano de 2003 e sua execução está sendo conduzida pelo JPDO, que coordena esforços de outras entidades, como a NASA. Fatores específicos como congestionamentos e atrasos também possuem grandes influências na infraestrutura e nas operações aeroportuárias, pois tem um aumento significativo do consumo de combustível e de emissões de poluentes. Para reverter essa situação, estão tendo restrições no número de voos e novas instalações. Outra iniciativa importante dá-se pela substituição de veículos movidos a diesel por veículos elétricos e pela instalação de painéis fotovoltaicos, que podem suprir convenientemente a energia elétrica para a iluminação dos aeroportos. Reduzir a quantidade de papel a bordo, como jornais, manuais, bem como substituir equipamentos como contêineres de bebida, aparelhos eletrônicos, etc., por modelos mais leves. São ações que contribuem para uma significativa diminuição do peso da aeronave, o que faz que consuma menos combustível. Manutenção correta. Manutenções adequadas e contínuas possibilitam a redução de emissões de poluentes na atmosfera, além de um melhor desempenho das aeronaves. A seguir serão apresentadas algumas maneiras de se atingir esses objetivos. Controlar o peso da aeronave é muito importante, porque quanto mais pesada a aeronave, maior o consumo de combustível. Segundo a fabricante de aeronaves Boeing, considerando-se o peso vazio de um avião, ou seja, sem passageiros, bagagens, combustíveis, entre outros fatores, aumento de peso em torno de 0,1 a 0,2% a cada ano, atingindo cerca de 1% após 5 a 10 anos. Esse aumento de peso durante o passar dos anos deve-se principalmente à sujeira excessiva e à manutenção corretiva e estrutural da aeronave. Outro fator é o desalinhamento e desníveis de superfície. Qualquer tipo de superfície que esteja desalinhada ou ondulada, ou ainda que apresente rugosidade, deve ser identificada e feita a manutenção. Deve-se assegurar que todas as superfícies, janelas, portas, painéis de acesso estejam corretamente instaladas e seladas e em condições adequadas de voo, pois caso contrário pode ocasionar arrasto indesejado e consumo excessivo de combustível. Além disso, a limpeza contínua da aeronave também é muito importante. Um acúmulo de sujeira no exterior da aeronave incrementa o peso vazio e o arrasto aerodinâmico, resultando em um aumento do consumo de combustível. A realização de lavagens periódicas, além de promover a economia de combustível, minimiza a ocorrência de corrosão do revestimento e danos na pintura, além de facilitar a localização e a correção de vazamentos e ondulações. E por último, temos a inspeção e calibração de equipamentos.
Um exemplo é a devida calibração de instrumentos de medição de velocidade. Tem um grande impacto sobre o consumo de combustível. Se a velocidade não é precisa, então a aeronave está voando mais rápida ou então ela está mais lenta do que o pretendido. E uma pequena diferença em relação à velocidade ideal de voo provoca um aumento de até 1% no consumo de combustível. Outro item importante é a eficiente inspeção e calibração do sistema de indicação de quantidade de combustível, o que evita a sobrecarga e, consequentemente, o arrasto desnecessário. Então, pessoal, espero que nós tenhamos conseguido passar para vocês esse problema das aeronaves na atmosfera, esse problema de emissão de CO2, de poluição sonora, e mostrado também que sim, são necessárias mais ações governamentais, são necessários mais investimento em ciência. E o nosso artigo ele pode ser encontrado no link descrito aqui na tela. Lá está mais detalhado tudo que a gente explicou aqui, a gente teve que resumir bastante, mas lá está mais explicado, é um artigo que vale a pena a leitura. Enfim, o que a gente tinha para apresentar aqui era isso. Muito obrigada a todos, uma boa noite.